Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Posicionar, o podcast onde a gente vai falar sobre os bastidores de uma marca que está pronta para se posicionar. E hoje, para o segundo episódio, eu tenho o prazer de receber uma cliente muito querida, a Dalila. Ela é psicóloga de formação e hoje o foco dela é desenvolver empresários e líderes na sua performance através da sua inteligência emocional. Mas eu vou aproveitar para que ela fale um pouquinho dela e vou dar a palavra para ela. Dalila, muito obrigada por ter vindo aqui hoje, muito obrigada por ter aceito esse convite. Tu sabe que é uma honra para mim te ter aqui junto comigo. E se apresente para o pessoal para eles conhecerem um pouquinho o teu trabalho. Olá, bom dia, né? Bom, então eu me chamo Dalila 3, sou psicóloga, como a Cananda disse, de formação. Meu foco de trabalho hoje todo, ele está voltado em estar contribuindo na vida dos profissionais, né, por assim dizer, usando do seu processo de inteligência emocional para atingir melhores resultados, melhor performance dentro das empresas, das organizações, da sua vida pessoal e assim se segue, né? Sou mãe, tenho duas meninas, casada com o Luciano, Inserida, esportista de vez em quando. eu ia falar, inserida no esporte, gosta de jogar um pádel. De vez em quando a gente dá uma arriscada. Isso que é o legal, né, Dali? Eu tava até pensando antes de vir para cá, que geralmente a gente começa se apresentando falando o que a gente faz, né? E a Dalila, que é psicóloga, a gente tem uns papos muito mais profundos. Mas eu tava pensando como é engraçado, né? Eu pensei muito em começar o podcast hoje de outra forma, falando assim, a Dalila é assim, é assado, né? Falando características, porque a gente tem essa tendência de falar o que a gente é, né? Ah, eu sou Cananda, eu sou especialista nisso. E na verdade isso é um fragmento de toda a nossa vida, né? Isso é muito engraçado. Realmente. E quando as pessoas param para pensar que a gente vive fases, né? Então, nós estamos hoje nesse momento, nessas funções, nessas áreas, mas nós vivemos fases, inclusive na nossa vida profissional. E elas estão ligadas justamente a todo esse contexto de estar parando e olhando para nós. Bom, que fase que eu tô, que momento que eu tô fazendo esse jogo de conseguir dizer, né, falar um pouquinho sobre mim, o quanto eu me conheço, que eu consigo usar outras formas de olhares para me apresentar. Eu sempre costumo brincar que muito mais do que dizer as nossas especializações, é as pessoas conseguirem entender que vão encontrar nós na rua, ou encontrar nós aqui conversando, né, ou lá no paddle, mas vão nos encontrar e vão entender que é o mesmo profissional Uhum. em linhas de olhares diferentes, mas é o Uhum. mesmo profissional. Isso tem muito a ver com o que a gente trabalha, né? A Dalila fez o trabalho de posicionamento comigo há um tempo atrás, e o meu trabalho é muito pautado nisso também, né? Tanto que eu faço alguns testes psicológicos também, tenho um olhar principalmente para os arquétipos, porque é muito estranho se eu sou uma pessoa aqui no digital, né? Eu aparento ser uma pessoa, e aí depois eu tô numa roda de amigo, eu tô num paddle, não necessariamente uma roda de amigo, mas eu tô em contato com outras pessoas que me conhecem do digital, e aí estão me vendo pessoalmente, e eu pareço ser outra pessoa. Isso gera uma estranheza muito grande. E quando a gente fala de marca, isso gera uma incoerência, uma estranheza mesmo, que pode prejudicar a nossa imagem, né? Então, esse autoconhecimento, bom, eu sou apaixonada, né? Tu sabe disso. Esse autoconhecimento é uma das coisas mais importantes para todas as pessoas e principalmente para líderes e empresários, né? O autoconhecimento, e eu vou puxar um pouquinho do que tu trouxe ali, da questão do arquétipo, porque quando a Cananda veio pra gente fazer, lembra o posicionamento? A gente sabe o quanto o olhar dos arquétipos ele é importante, sim. E quanto mais alinhado tiver para nós, falando em autoconhecimento, mais claro vai ficando tudo que tu vai realizando, falando, inclusive usando, né? Uhum, com Até o certeza. próprio processo de investimento. E não só com cores, mas tu vai entendendo o teu jogo, o teu posicionamento. Eu brinco que eu tenho uma mente muito ativa, então a minha cabeça vai tendo ideias, e se eu não começar a anotar, dali a pouco né, as ideias vão indo. Legal, mas isso tudo dentro do jogo fica onde? Como que a gente faz para Organizar. organizar ele? E a Cananda veio com esse olhar do posicionamento muito bacana.
muito organizado também, que para mim é importante, mas muito transparente. E aí a pegada, quando a gente sentou para conversar, é que as duas falam muito, as duas se posicionam bastante, e a gente já sabia que nós éramos muito parecidas, inclusive, Sim. porque a Cananda trabalhando com Jung aí, mas, né, vindo do meu mundo de formação, de conhecimento, e algo que eu olho e atuo dentro da própria mentoria também, com o processo de olhar dos arquétipos, não com a profundidade no posicionamento. Uhum. Mas o posicionamento ele se tornou muito importante para mim, porque as pessoas começaram a olhar falando de uma ferramenta, o Instagram especificamente, de um jeitinho diferente, Uhum. com mais clareza, com mais naturalidade, me encontrando na rua e me dizendo: "Olha aquilo ali que tu falou, eu tô preci acho que eu preciso sentar contigo, porque aquilo ali que tu falou, tá fazendo diferença para mim, testei e deu E é certo". muito legal, né, Dali, porque eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez, a gente falou sobre, o quanto a Dalila tem anos de experiência aqui na cidade, né, já trabalhou em outras corporações por muito tempo também, então é um nome conhecido. E a gente falou sobre como as pessoas possivelmente não sabiam o que tu fazia, ou não entendiam o que tu fazia na prática, né. E a gente conversou muito sobre isso quando a gente começou, e hoje, depois do posicionamento e de trabalhar tuas redes sociais, porque hoje a Dalila também é cliente da Vox, então a gente trabalha as redes sociais dela. Como é que tu sente essa tu comentou aqui um pouco, mas na prática, assim, o que que tu sente, não só do que os outros te falam, porque tu tem até umas experiências bem legais de pessoas que falam e comentam, né, sobre os teus conteúdos, mas como é que tu sente hoje a tua percepção das pessoas? Clareza, né. Uhum. Acho que é o primeiro ponto, assim. Acho que o podcast aí também tá com um conceito bem bacana nesse sentido, é clareza total. O pessoal já fala, já traz. E as perguntas hoje, no processo, quando a gente fala de venda, elas já são bem específicas. Então, acho que eu preciso sentar contigo para nós conversar sobre isso. Tu consegue me ajudar? Eu vi que tu falou num vídeo tal coisa. Meu Deus, o que que eu falei? Eu falo tantas coisas. Qual vídeo? Qual vídeo? O que que eu falei? O que que a Cananda mencionou? Mas é muito claro o processo, né, de entendimento, sim, do que eu faço, porque quando a gente trabalha no um a um, no processo individual, e principalmente quando se fala de autoconhecimento, as pessoas têm que ter um feeling, né, com quem vai fazer o jogo, com quem vai estar ali contigo para ajudar o teu processo aí de crescimento, de autoconhecimento, de busca de resultado profissional e assim por diante. Então, é muito claro esse jogo. Hum. E eu brinco, né, que agora o maior processo da Cananda agora comigo é ela começar a olhar para todos esses vídeos aí, porque os meus clientes eles me ligam: "Ó, nós pegamos o teu vídeo e colocamos na reunião de líderes para eles entenderem o que a gente está falando sobre tal assunto". E eu: "Sério? Qual é o vídeo? Vamos dar uma olhada o que que eu falei lá". Então é bacana e aí tem um ponto que eu acho muito legal, né, no contexto aqui do posicionamento, é que é naturalidade total. Então Uhum, é do seu jeito, é nós do seu jeito e enquadrar o seu dia a dia dentro daquilo ali, não caixinhas diferentes, né. uhum, Então é você da sua maneira, mostrando para o mundo qual é o teu dia a dia. E é fácil? Não é. A gente acorda cedo, a gente acorda cedo, a gente vai dormir tarde, lógico, com horários mais flexibilizados, né. Mas ali tu vê toda a clareza do jogo e ela é realmente faz diferença na venda, faz diferença na captação, e que faz legal. diferença. E que legal isso que tu trouxe, né, porque uma das coisas mais importantes, lembra ali na pandemia, quando as pessoas começaram a vender curso adoidado? Que tinha o método, método X para fazer lançamento. A Dalila também tem alguns infoprodutos, né, então eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso também. Mas as pessoas falavam: "Ah", eu lembro nitidamente que tinha um grande player ali que deu no que criou esse método de: "Ai, traz as pessoas para um evento gratuito, aí depois tu vende o negócio". Ele falava assim: "Ah, os teus conteúdos eles têm que ser pedaços de informações perdidas que as pessoas não consigam entender e que elas só consigam entender no teu evento". Ok, naquele momento talvez até fizesse sentido, só que hoje exatamente isso que tu trouxe é o extremo oposto disso. O quanto de clareza eu preciso trazer no meu Instagram, o quanto eu preciso deixar muito organizado
o que eu faço, principalmente para prestadores de serviço, né, que é no caso da Dalila também, que ela tem a mentoria Faço o que te move, eh, como eu preciso deixar organizado para que a pessoa já chegue para mim no 1 a 1 com muitas dúvidas sanadas. Porque imagina se eu faço o que era moda ali em 2020, que é deixar tudo picado, um monte de coisa aleatória. A pessoa ia chegar para mim com mais dúvida do que com clareza. E aí, quanto tempo tu ia perder no teu processo de venda ali no WhatsApp, conversando com a pessoa, para conseguir vender uma mentoria? É, e aí tem um outro fator aqui que tu trouxe bem importante, tá? Eu posso trazer informação no Instagram, mas a gente tá falando de autoconhecimento, tô falando de posicionamento. A Dalila é diferente da Cananda, que vai ser diferente do outro profissional e assim por diante. Então, por mais que você tenha uma modelagem de trabalho, o essencial nesse momento é tu conseguir olhar para o processo muito crítico, né, do que vem das emoções do individual de cada profissional que chega. Então, eu brincava ontem mesmo, eu falava, né, a gente não tem nenhuma digital igual aí. Então, vamos entender que são todos os profissionais que vão chegar, eles pode chegar 5 arquitetos com a mesma dúvida para o processo de mentoria, mas todos eles vão ter uma modelagem diferente, uma metodologia diferente, seguindo o mesmo processo, Uhum, mas todos com movimentos diferentes, porque cada serzinho vai ter um arquétipo, uhum, cada indivíduo tem um jeitinho diferente e assim por diante, e tem um olhar, e tem um uhum. contexto, tem um olhar, tem um jogo. Mesmo sendo 5 profissionais da mesma área que possam atuar dentro da mesma cidade, vão ter processos de prioridades diferentes, vão ter características diferentes que faz com que cada um tenha e consiga, né, mostrar o seu dom ali, o seu Uma diferencial, história diferente, uma né? história diferente. Porque eu falo isso exatamente para os meus clientes. Se eu atender daqui da cidade 10 arquitetos, se todos os arquitetos fossem meus clientes, nenhum ia sair com posicionamento igual. Porque a gente tem um produto que é o Potencialize-se, né? Que é um evento presencial que a gente realizou juntas e que a gente fala muito sobre os diferenciais. Então, se eu pegar os 10 arquitetos que tem na cidade e todos forem meus clientes aplicando a minha metodologia, nenhum posicionamento vai ser igual ao outro, porque a história é muito individual. Exato, é a tua autobiografia. E a gente precisa entender muito do nosso processo de performance, o nosso processo de desenvolvimento, ele está ligado justamente no nosso, o que fez nós chegar até aqui. Então, Uhum, a nossa história, ela é importante, ela faz parte do jogo, né, tanto de vida pessoal quanto de vida profissional. E a gente precisa olhar para isso com carinho. Então, uhum, mesmo sendo, como tu disse, 10 arquitetos vão ser 10 movimentos diferentes, com prioridades diferentes, inícios diferentes, olhares diferentes, né? uhum. De tudo, E, de e, todas as conexões. e como é importante, né, Dali? Porque assim, eu considero que o fato de que a maioria dos profissionais, no geral, está perdida hoje é a comparação e a falta de personalidade. E eu sei que personalidade é um dos pilares que tu trabalha também dentro do teu método, porque tem uma frase, não vou me recordar quem fala, mas que diz que a comparação mata a identidade. Isso não tem como ser mais verdade, porque a partir do momento que eu tenho uma história, que eu tenho um processo, que eu cheguei aqui onde eu tô hoje através de passos que só eu dei, só que eu fico olhando para o lado, para o que o meu concorrente está fazendo, para o que o fulano está fazendo, e eu começo a me comparar, eu perco todo o meu potencial, que é a minha história. E aí eu começo a tentar copiar, eu começo a tentar me moldar, e aí chega um momento que eu entro em crise, eu entro num curto, né? Tu percebe isso nos clientes que tu recebe também? Sim. Tu sente isso? E muito claro. E acho que é bem legal da gente até falar sobre isso, assim. Quando tu entende o teu posicionamento, a concorrência, ela, ela, Não ela tá existe. ali, mas ela não existe, né? Hã, Quando tu começa a ficar claro aonde tu tá, o porquê que tu tá, o que que tu tá fazendo, quais valores estão impregnados ali, as pessoas que vão chegar com valores muito próximos e parecidos aos teus, tu entende que sim, se somos diferentes, eu preciso saber que esse é o meu jeito, é assim que eu vou falar, eu não vou me moldar ao que está acontecendo no mercado, sobre fala, sobre posicionamento. Eu preciso sim colocar o meu posicionamento ali. E quanto mais claro isso fica, mais tranquilidade a gente tem. Lembra os primeiros vídeos, né, que a Uhum. gente fazia
Eu dizia: "Meu Deus do céu, eu não co eu tenho muita dificuldade de gravar vídeos e falar Não, ela não nesse tem formato". não. Ela não tem não, ela só acha que tem. E a Cananda vinha: "Não, fala do teu jeito". E teve um vídeo que eu falei tão do meu jeitão, né, que me surpreendeu muito positivamente todos os resultados que eu tive com ele, de estar lá no Instagram, de receber retorno dos clientes sobre, né, de Isso também é legal pontuar, né, Dali, porque às vezes o vídeo os vídeos geralmente dos meus clientes, a gente não faz vídeos muito, eh para viralizar, vídeo muito básico, até porque o arquétipo da Dalila é o sábio, eu não tenho como botar uma sábia falando coisa supérflua e coisa básica. Não tenho como, né. Então, assim, os vídeos da Dalila todos trazem uma carga de conhecimento, mesmo que ali em 1 minuto e meio, mas uma carga de conhecimento. Então, isso que a Dalila falou mostra muito sobre o resultado de um trabalho com consciência, que é o resultado que esse vídeo trouxe foi muito positivo. E às vezes a gente não tá falando de comentário, porque daqui a pouco o vídeo não teve comentário. Porque, é claro, um gestor, um líder não vai querer ir lá comentar. É realmente é esse problema que acontece na minha empresa, né? sim, daí porque ele já cria um outro problema, porque automaticamente a liderança dele vai ver que ele fez um comentário, vai daí começa, né, descer as informações e quando a gente vê, a gente tá com outro problema lá dentro. Então, É. Então, a gente tem clareza disso. mas a informação ela vem de fora. Pô, imagina só um vídeo teu e parar numa reunião de equipe, porque os gestores querem mostrar o que eles querem dizer através de um vídeo teu. Isso não tem mais maior reconhecimento, é muito maior do que a quantidade de curtida e comentário, né? É. E hoje, né, Cananda, a gente sabe, nossa, quanto mais seguidores, né? Enfim, não, eu preciso ter seguidores que sejam coerentes com aquilo ali que está acontecendo Uhum, no meu mundo de trabalho. E esse, para mim, foi o maior feedback do posicionamento. Quando, uhum, né, o cliente me disse: Olha, eu vou colocar esse teu vídeo uhum. na reunião hoje, porque tá dizendo tudo que a gente precisa falar. Beleza, e ele me fez uma ligação, né, para contar. Eu fui lá pro Instagram, meu Deus, o que que eu falei nesse vídeo? Mas Deixa eu foi muito, lembrar. deixa eu lembrar, mas foi muito interessante. E é bem isso, assim, quando tu começa a olhar, né, a ver que o teu Instagram tá coerente com o que tu vive no teu dia a dia, a forma como tu vai fazendo o teu negócio acontecer, é importante ter número de seguidores, é importante Quanto- ter Uhum. curtidas e tudo mais, mas ele tem que atingir o público que ele precisa atingir. Impactar. E afinal de contas, a gente faz o posicionamento para isso, para te atingir o público que tu precisa impactar. E Exatamente. ele faz diferença e ele, né, chega no público que tu precisa. Então, esse acho que é o olhar. Muito, muito impactante, né? Para mim, quando tu trouxe essa fala, eu falei, nossa, isso é muito especial. Porque se eu tô conseguindo chegar dentro de empresas que já são meus clientes ou que eu podem me contratar daqui a pouco, né? No teu caso, como isso é especial, como isso é poderoso, né? E principalmente nos assuntos que a Dalila fala muito sobre a gestão, sobre a liderança, por quê? E aí aqui quero entrar bem no teu universo agora, Dali. Eh, não existe uma liderança sem inteligência emocional. Ou existe, né? Mas existe meio conturbado. Como é que é o cenário hoje que tu vê de líderes, gestores, não só sobre o comportamento geral, mas sobre o interesse deles sobre esses assuntos? Como é que hoje tu tem recebido essas pessoas? Eu preciso até fazer um comentário que, assim, a pandemia deu uma virada, né, no olhar dos líderes, inclusive, de buscar muito mais processo de autoconhecimento e de levar isso para os seus negócios, de uma maneira muito forte. Então, todos nós temos emoções, todos nós temos dificuldade com as emoções, com lidar com as emoções. Isso é fato, isso é real e é no nosso dia a dia, Uhum. né? Tem dias, tem momentos que tu tá de uma maneira, tem momentos que tu tá outra, tem momentos que tu responde de uma maneira e assim por diante. E a liderança, ela precisa ter um cuidado no trato muito maior do que os profissionais que estão executando as tarefas no dia a dia, porque ele lida com uma diversidade de sintomas a todo momento, né. Ao mesmo tempo que ele está recebendo um feedback bacana, ele pode estar recebendo uma notícia de um déficit e assim por diante, né, Uhum. na venda e assim segue. Como lá na ponta o profissional que vai estar atendendo os clientes dele também tem que ter um olhar muito grande com a inteligência emocional, porque às vezes uma pequena forma que tu escreve no WhatsApp já é motivo de todo mundo estar lá na coordenação, Uhum. que
se ofenderam, a forma como tu atende o telefone, tudo isso é Uhum. emoção e tá falando do teu dia a dia e tá falando da tua personalidade e do quanto tu busca autoconhecimento e do quanto tu se desenvolve. Então, a gente sabe que depois da pandemia, a marca que tá hoje no processo de liderança é o seu, sim, a sua busca, né, pelo processo de se conhecer cada vez mais, para poder dar conta de toda a demanda. Que não é Ah, pouca, que não é né? pouca. Até ontem também nós comentávamos sobre isso. Todo mundo comprava pela internet. Uhum. Depois, no auge da pandemia, esse movimento ele simplesmente ele deu 6 tombos, assim. Ele não foi, né, uma Aham. virada de chave, foi várias viradas de chave. Sim. Então, quanto eu preciso sim me entender para conseguir fazer com que o meu negócio ele cada vez mais contribua para a sociedade, contribua para as pessoas que estão ali, né, e siga os pilares, que é importante. Então, é muito forte o processo, sim, né. E a gente que empreende, independente se a gente é uma empreendedora autônoma, que tem só eu aqui trabalhando, sou uma eu presa, né, uma empresa de uma pessoa, ou se eu tenho 2, 3 colaboradores, ou se eu tenho, parceiros, ou se eu tenho 50, 100, 200 colaboradores, sempre tem uma pessoa que está por trás principal, né, e aí a gente vai descendo na hierarquia. Eu já trabalhei em uma empresa corporativa muito grande também, que tinha vários níveis hierárquicos, e então eu senti o lado tanto de quem está ali recebendo as ordens de camadas de chefes e líderes, quanto hoje que eu tenho uma empresa e hoje eu não tenho funcionários de, CLT, mas eu tenho parceiras, né, PJ, que trabalham comigo, mas que dependem da minha liderança para poder executar as tarefas dela, né, então tem os 2 lados. E o controle emocional que vem de tu primeiro se autoconhecer, né, dali, porque eu acho que nada eu não consigo controlar nada que eu não conheço, eu não consigo, tentar controlar, às vezes a gente não consegue, né, mas a gente É, olha a tua frase como ela é poderosa, importante, assim, ó, e bem impactante. Eu não consigo controlar nada do que eu não conheço. Como que eu vou conseguir controlar, inclusive o meu tom de voz, se eu não me conheço? Né? A forma como. E assim vai. Então, como é que eu vou controlar uma raiva se eu não sei que eu sinto raiva? Se eu não sei o porquê que eu tenho aquela raiva, né? e o olhar para o autoconhecimento, ter o controle das emoções, as pessoas acham que, ai, nossa, eu não vou mais ter ansiedade, eu não vou mais ter. Não, elas Hum, são importantes, a ansiedade é importante, a raiva ela é importante, mas sempre dentro de uma dose, dentro de um equilíbrio, dentro de um movimento que seja saudável. Então, todas as emoções elas são importantes e a gente tem que saber fazer esse jogo de cautelar elas conosco e nos momentos e entender aonde que a gente vai precisar colocar mais raiva, onde que a gente vai precisar uhum, colocar mais medo, né? E vai ser normal nosso, isso vai vir, uhum, mas a gente precisa aprender a balizar, hum, porque muitas vezes a gente vai precisar usar totalmente da nossa raiva, então, uhum, mas o medo ele se sobressai. uhum. E eu preciso aprender a ter um controlezinho sobre isso. Até porque a raiva ela é um motivador, né. A quem Pra assis ação. quem assistiu Divertidamente, entendeu que temos ali as emoções principais e que todas precisam estar dentro da gente e em determinados momentos uma vai sobressair a outra, né. Exatamente, como a alegria, né? Ela tá. Tu não vai estar 24 horas ali Alegre, alegre. feliz. Tu vai estar tristonho, tu vai estar choroso, tu vai ter todas as emoções, mas a gente precisa balizar elas a nosso favor. Uhum. Principalmente quando tu tá falando sobre outras pessoas, né. Quando eu trabalhava na Aurora, que eu era do controle de qualidade, né, então eu era responsável pelo principal setor, que era o de cortes. Eu não era líder deles, dos colaboradores, mas eu estava em contato direto com todos, com a liderança deles, com a liderança da liderança e com eles. E como é importante tu ter um olhar, eu não sei se eu diria humanizado, mas um olhar atento para essas pessoas, porque principalmente quando a gente fala, né, ali na Aurora eram, sei lá, 600 colaboradores nesse setor, não me recordo exatamente. E tu ia falar com cada um, às vezes tu via que tinha um ali que estava rendendo muito pouco, que estava fazendo tudo errado, que já tinha sido chamado a atenção umas 5 vezes, mas eu olhava para ele e via que ele não estava legal, ele tinha alguma coisa errada, mas não era o meu papel, porque eu não era líder dele, né, não era o meu papel ir lá intervir nele. E aí nisso também eu percebia como a liderança não só
esse autocontrole, porque eu sempre me colocava no lugar, né, eu tô sendo cobrada para ter resultado, só que eu preciso lidar com outras pessoas que estão ali, que estão com seus próprios problemas. Então, o nível de controle que eu preciso ter, e alguns não tinham, e aí vem vários problemas, né, o nível de controle emocional que eu preciso ter, mesmo sentindo raiva, porque eu estou sendo cobrada, mesmo, sei lá, quantas emoções eu posso sentir ali, e ainda assim eu vou ter que ir lá falar com aquele colaborador que não tá rendendo, que precisa melhorar, porque ele não tá num dia legal. Então eu imagino que deva ser um desafio muito grande, principalmente para quando a gente fala de empresas com mais colaboradores, né. Tu deve sentir isso mais até É, porque a Dalila também tem uma empresa, né, com mais colaboradores, com o marido dela. hoje, isso é fato, né? É fato, é dia a dia, as empresas vivem esse movimento. E tem um fator muito forte aqui, Cananda, que nós precisamos levar em consideração, né? Todos nós temos um viés por trás, todos nós temos algo junto conosco. Então, né? Tu tem tua vida, tua casa, teu carro e assim por diante. Nós também, né? Temos nossa vida. Eu falei que eu sou casada, então tenho a vida de mãe, tenho a vida de esposa, tenho diversos papéis, o olhar, com a empresa, junto com a empresa do Luciano e assim por diante. O contexto todo dessa diversidade de papéis que a gente vive no dia a dia, elas precisam estar dentro de um cronograma de tempo que muitas vezes a demanda emocional ela tem uma carga muito forte porque as pessoas não conseguem olhar para esse circuito todo, dessa corrida que tem, né, de 12 horas acordados. As pessoas têm dificuldade dessa organização nesse circuito de tempo. E aqui faz com que aconteça muitos atropelos, porque aí eu tenho, às vezes eu vou para a empresa, e eu não tomei café da Uhum, manhã, uma coisa, né, bem pequena, mas a empresa fornece. E o líder da empresa, ele não tem nem noção, muitas vezes, que o café que ele fornece lá é a principal refeição do funcionário, que vai ser diferente dos outros posicionamentos que vão acontecendo dentro da empresa. Então, cada um vai ter um jogo diferente. A uhum, gente precisa olhar com carinho e com cuidado. E é o papel aí muito forte, né, do parceiro do negócio, que é a gestão de pessoas, que é o RH. Ele tem que fazer junto com todo o processo de liderança. Por isso que feedback é importante, por isso que sentar e olhar e conversar olho no olho com o colaborador é importante. Por isso que dizer se está certo, se está errado é importante. E, inclusive, nesse dizer se está certo, se está errado, hoje em dia, as lideranças estão percebendo muito mais o que os profissionais fazem e gostam de fazer do que o próprio profissional. uhum, Porque o profissional, ele vai com alguns objetivos muito específicos. Eu estou trabalhando porque eu quero trocar de carro, eu quero comprar um celular, né? E depois que o objetivo se encerra, ele precisa colocar outro objetivo, porque senão também ele começa a ter falhas no trabalho. Mas a liderança está conseguindo de uma maneira muito bacana, ao menos o que eu estou percebendo, conseguir tirar pontos muito positivos dos funcionários, dos colaboradores das empresas e às vezes alocar eles em outros setores e eles vão ter um gosto diferente pelo que eles uhum, estão fazendo. A Cananda falou algo antes, né, sobre ela, que ela cuidava, enfim, né, da parte de engenharia de alimentos e assim por uhum, diante, né, controle de qualidade. aham, A Cananda é um exemplo disso. Quando a gente consegue ter um olhar muito forte para aquilo que a gente gosta, de fazer e traz inclusive esse jogo de criança, entendendo esse contexto desde criança, tem um reposicionamento de carreira, tem um olhar para moldar a carreira de uma maneira diferente. "Ah, mas eu sou, anali advogada e estou sendo convidada para trabalhar para cuidar de pessoas. Bom, tu mostra para todo mundo quanto tu gosta de pessoas, por que que não vai dar certo. A uhum. Cananda ama o que ela faz, que não é pegar alimentos, mas é uma engenharia tudo que ela está Ah, fazendo. sim. Então mantém um olhar. E é esse o principal ponto. Eu tenho uma base, né? Eu tenho uma base, eu tenho uma graduação, mas eu preciso seguir na minha carreira desenvolvendo, lógico, que eu tenho retorno, né? O que me traz retorno financeiro, mas o que eu consiga fazer com leveza. E aí aqui eu consigo trabalhar muito com tranquilidade a inteligência emocional, porque quando a gente está no dia a dia desenvolvendo essas ações com leveza, tu consegue assumir os outros papéis Uhum, aqui da tua esteira
com mais tranquilidade, né, com emoções mais amenas e Equilibradas. equilibradas. Exatamente. Isso. E hoje, Dali, por exemplo, das empresas que te procuram, independente do tamanho, mas vamos falar de empresas um pouco maiores, que têm vários gestores, né, e afins. Hoje, a maioria te procura para, por exemplo, treinamento de inteligência emocional, para autoconhecimento. Hoje é essa a tua principal demanda ou ainda Sim. não? Como é que tu vê esse movimento do mercado? Essa é a principal demanda hoje, Uhum. tá? E principalmente a gestão, quando me procura com bastante medo do que possa ser falado, Uhum. com os seus colaboradores, Sim. né? Porque muitas vezes, dependendo do que eles vão escutar, eles vão ter outro olhar dentro da minha empresa e tudo mais. Uhum. E o que eu tenho ouvido muito, e tô achando isso muito interessante também, é: "Tu consegue usar a nossa linguagem?" Tá, tá. Qual que é a tua linguagem? Uhum. Você tem uma linguagem específica? Não, a gente não quer palavra difícil, a gente quer que tu fale da altura deles, a gente quer que tu sente e converse com eles, né, O com tom um deles. olhar. Por quê? Porque é estar próximo, né. Daí tu já entende também o processo de gestão, que o que eles querem é cada vez mais estar próximos. Uhum. E isso é muito interessante. Mostrar que eles entendem, que eles estão falando a mesma língua. Uhum. Exatamente. Às vezes tu usa uma pequena palavra, networking, né, Uhum. num contexto de 10 pessoas ou de 50 pessoas, tu já vê ali no rostinho Que deles que eles ninguém não entendeu. entendeu. Então, sim, tu vê muito de uma maneira muito clara, é o usar uma linguagem simples, é o processo de inteligência emocional, é eles entender que, hoje a gente sabe que todo mundo chega para o mercado de trabalho posicionado querendo isso, querendo trabalhar até às 6 horas da tarde, né, colocando pré-requisitos para o que Uhum. Para trabalhar. para trabalhar. Eu antigamente, tu pegava inclusive vassoura, tu fazia todo o jogo ali do que precisava ser feito para ti estar em ação e desenvolver suas atividades. Eu me lembro da minha primeira experiência profissional, né, Uhum. que eu não sabia fazer chimarrão. Ai, a mesma que a minha. E eu tive que chegar lá o local que eu trabalhava tinha reunião toda segunda-feira à noite com a diretoria. E das minhas responsabilidades era deixar o chimarrão pronto. Eu passava segunda-feira de tarde montando e desmontando o chimarrão. Era um pacote de erva toda segunda-feira de tarde. Chegava de noite, as primeiras vezes, né, o diretor me ligava: "Pá, o que que tu fez com esse chimarrão? O que que tu fez com esse mate?" Mas a gente tentava, né, e hoje em dia tu vê isso ainda acontecendo, mas com menos frequência. Tu vê as pessoas colocando pré-requisitos para trabalhar. É a mesma experiência que a minha, que engraçado. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 13 anos, eu ia fazer 14, né? Era outro tempo, era outra coisa, né? E eu era meio que um faz tudo ali, né? Tinha que fazer de tudo. E o meu chefe na época, que já foi até prefeito da cidade há um tempo atrás, ele me chamou uma segunda-feira também e disse assim: Canandá, desce lá e faz o chimarrão que eu tenho uma reunião. E eu falei: Meu Deus do céu, eu não sei fazer chimarrão. Aí o que que eu fiz? Não tinha chat GPT, mal tinha internet na época, né? O meu celular ele nem tinha Android, não tinha nada. Fui lá e pedi para as minhas. Pensei, eu lá com 14 anos, trabalhando com pessoas de 40, 30 e poucos anos. Eu falei, gente, como é que eu faço chimarrão? Eu sabia que tinha que esquentar a água, eu sabia que tinha que botar erva, mas eu não sabia qual era a temperatura da água, eu não sabia como fazer a erva parar. E aí elas me explicaram, olha, quando começar a subir as bolinhas na chaleira, não tinha chaleira elétrica, né? Tu conta 10 segundos e desliga. Vou e vou fazer. Eu entreguei a água pelando. É daí que tá, né, ó, qual é as bolinhas ali da água fervendo, que momento, porque quem presta atenção, né. Bolinhas, as primeiras e as últimas. E aí eu fui e entreguei o chimarrão pra ele, ele disse: "Tá, muito obrigada". Aí depois que terminou ele veio falar assim: "Viu, só da próxima vez tu deixa a água menos". E eu achei aquilo ali, meu Deus do céu, eu não sei fazer nada. Mas enfim, depois fui aprendendo, né? Eu pedi para outra pessoa fazer no meu lugar, porque era muita pressão para mim fazer o chimarrão. Mas a gente se virava, né? A gente tinha que fazer. Eu não sou, vou fazer 30 anos ano que vem, né? Já no ano que vem eu já faço 30, mas eu peguei essa época também desse movimento de trabalho ainda que a gente se virava. E
Hoje eu acredito que uma das dificuldades, até por ouvir, essa última semana eu ouvi muitas conversas paralelas de pessoas que trabalham, tanto donos quanto pessoas que trabalham dentro de empresas, sobre a dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar. Sim. É uma dificuldade muito grande. E claro, eu, no meu olhar, né, na minha visão, eu atribuo muito isso à internet, às possibilidades que a internet trouxe. Tanto que eu digo, se não fosse a internet, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eh, Muitas pessoas abrindo seus MEIs, seus próprios negócios, mas muito disso também, né? Dessas exigências que as próprias pessoas acabam colocando para poder trabalhar no mercado. Como é que tu vê isso também hoje? Sim, exatamente. A gente precisa também colocar, né, um olhar que a gente sabe que tem menos pessoas no mundo, né? Tem um dado que em 2040 nós vamos ter muito mais dificuldade do que hoje, né? Vamos deixar Para daqui para daqui uns dias. 10 anos. Mas, sim, porque nós não temos as gerações, elas estão a quantidade de filhos está diminuindo, né? Sim. Então, parte por aí o Uhum. movimento, né? Muito antigamente, né? Os nossos avós eram 9, 10 filhos. Os meus pais já foram dois. Aham. E aí segue nós, né? Aham. Então, a geração que está hoje no mercado de trabalho também é uma geração mais escassa, justamente porque já veio esse processo diminuindo e segue diminuindo também. Então, a gente sabe que cada vez mais vai ter dificuldade no mercado de trabalho, e quem tem profissionais está encontrando maneiras de reter, de manter esses profissionais. E hoje, sim, né? Às vezes fazendo coisas não muito agradáveis para a gestão, mas tendo que se adaptar com o que está acontecendo Mas isso no veio como um mercado. cutuque também nas empresas, né? Porque a gente tem que olhar para todos os lugares, né? Eu, como eu falei, eu já estive em todos os lugares, então eu tenho uma visão bem ampla. Muitas empresas, por muito tempo, ficaram muito acomodadas, né? E aí veio a pandemia, veio esse movimento, veio essa geração Z agora que está dominando o mercado, que vai, está começando a estar no mercado de trabalho. Estava falando ontem com uma amiga que a gestora dela tem 19 anos e ela tem 32. É um movimento diferente que está acontecendo. E eu sinto que as empresas não sabem lidar com isso. Todo mundo tem dificuldade de lidar com essas diferentes gerações que está chegando no mercado de trabalho. Porque olha só, né? Para pensar. Eu tenho um profissional que tem 50 anos, eu tenho um profissional que tem 19 anos, eu tenho um Uhum. profissional que tem 30 anos, cada um Universo diferente. totalmente. Então, eu tenho uma empresa que ela foi aberta com um objetivo, que ela tem uma visão, uma missão, né? Ela tem e assim segue. Mas ela tem que se adaptar também com todo o jogo de cultura de profissionais que está chegando, porque é muito difícil. Eu passei por isso. Eu fui gestora, de profissionais que teve um que ele me chegou a dizer assim: Nossa, eu vi tu crescer e agora, né, você à frente, né? Me Aham. olhou e disse, legal, tá tudo certo, vamos lá, bora lá que tem muita coisa para nós fazer. Mas a gente precisa aprender a lidar com essas diferenças de geração, as diferenças, o ponto positivo e o ponto negativo. E aqui é autoconhecimento de novo. E aqui já vem inteligência emocional de De novo, e novo. assim segue, Porque tá? é isso, né? É isso, ó. Então, quando eu consigo entender o quanto de demanda que um gestor não, tá? Um colega de trabalho com 45 anos, 50 anos, ele pode me trazer, pensando num profissional de 19 anos, né? O quanto essa diversidade ela se torna positiva se o jovem souber usufruir e se o profissional mais antigo também conseguir usufruir. Hum. Porque aqui, esse profissional que já está no mercado há muito tempo, tem dificuldade com as Uhum. redes sociais, tem dificuldade com Uhum. processo de tecnologia, né? Inclusive confiança, né? De ter certeza que eu comprei o produto pela internet e vai chegar. E o profissional que está aqui, ele precisa entender muito forte o quanto a segurança difere Uhum. nesse jogo aqui. Então, um pode ganhar com o outro muito, Com tá? certeza. Muito. O que que as empresas querem? A gente sabe. Querem qualidade, querem agilidade, querem resultado. Hum. Mas tudo isso a gente precisa ter, né, um senso de
vamos dando passos firmes e largos. É. E aí não adianta a empresa querer fugir, porque se a gente tem esse movimento, né, existem estudos geracionais, e quando tu para olhar esses estudos, não sei se tu já olhou, é assustador a diferença de cada geração, Sim. né. Então, assim, essa geração Z que tá ali com seus 19 anos, até mais, né, ela tá vindo para o mercado e não tem escapatória. As empresas que hoje têm ali pessoas na casa dos 30, 40 anos, vão ficar mais quantos anos com essas pessoas? Eles vão ter que aderir e aceitar esses jovens que estão vindo do mercado. E eles têm uma mentalidade extremamente diferente, desejos, uma visão de mundo muito diferente, que, por exemplo, tu pega um baby boomer? Baby boomer? E pegam e pai e filho, né? É. Quase vô e filho, assim, são É, universos extremamente diferentes. são universos diferentes e cada um busca uma segurança diferente. Então, Exato. a minha geração é uma geração que veio para mostrar o quanto a liberdade é interessante. A geração Y veio para trazer o quanto o processo, de conseguir se olhar, né, e se posicionar É é importante. importante. E assim cada um vai tendo o seu movimento, dentro das gerações. Uhum. Mas é impactante, E aí, tá? para um gestor e para um líder, para um dono de empresa que está com toda essa salada de É frutas. uma salada de fruta. E sabe o que que é mais engraçado, né? Que a salada de fruta começa assim: vou mandar um e-mail. É um TD, não é tudo, né? Sim. Então, começa no processo de escrita, que o dono da empresa ele já chama o profissional jovem para vir e dizer que um e-mail precisa ser bem escrito. Mas essa informação é algo que o profissional lá de uma geração diferente, né? Ele já consegue trazer com mais clareza, com mais Aham. leveza. Um e-mail bem estruturado, o que que vai te levar? Tá, mas as pessoas usam ainda e-mail? Sim, né? Sim. Ainda usa e-mail. Ah, achei que era tudo por WhatsApp. Então, Aham. ó, começa aqui o jogo, né? De contexto. E se é o WhatsApp, tem que ser imediato. Não, peraí. Não Uhum. precisa ser imediato. Imediato é o que nós estamos fazendo agora. Vamos tomar uma decisão. E assim Uhum. segue. Então, é uma salada bem interessante, assim, né? Uma salada de fruta bem interessante para a gestão, fazer gestão Desafio, né? desse contexto todo. E eles têm uma aceleração, né? A juventude tem uma aceleração muito interessante Sim. de ideias, de ação, Porque que eles nasceram num contexto assim, né. Eu digo, eu sou a última geração, eu nasci em 96. Eu sou a última geração que viveu um mundo sem celular e sem internet, e com celular e com internet. Ou seja, a minha infância foi sem nada, a gente brincava na rua e etcétera. Quando eu comecei a trabalhar, que eu consegui comprar meu primeiro celular, começou a ter os primeiros Androids, vinha a primeira tela touch, que tu tinha que calibrar a tela. Então, a nossa geração é a última que entende o passado e ainda é jovem o suficiente para estar nesse mundo sim, digital e tudo mais. Só que agora o meu irmão, ontem fui dar uma palestra para a turma dele, de 17 anos, eles não sabem mais o que que é não ter celular. Eles não sabem o que que é um mundo sem internet, um mundo, eles não têm essa experiência, já é outra geração. Claro, ele nasceu em 2008, né, mas mesmo assim, tem uma prima que nasceu em 2001, já é diferente, poucos anos ali, mas já muda tudo, né. Então, eu imagino tudo isso num lugar só e eu penso: "Meu Deus, deve ser curioso, mas muito desafiador", né. Tu ter exata algumas pessoas ali porque destoa demais, né. Enquanto tu tem os mais antigos ali trabalhando do modo antigo, tu vem com a gurizada jovem, né, ali cheia de energia, cheia de fôlego. e que é gostoso, né, estar É. perto. Eu sempre digo, é muito gostoso estar perto, porque tu vive aquele movimento ali, né, de energia e de ação junto com eles. Mas sim, o maior desafio hoje das empresas está no processo de fazer gestão das diferentes gerações. Uhum, E quem está muito voltando para o mercado de trabalho são os profissionais que já estavam saindo, querendo se aposentar, e as empresas estão chamando novamente para áreas, inclusive, diferentes, né, uhum. de trabalho. Eu atuava lá na engenharia, eu quero que tu venha aqui cuidar
de outra área. Uhum, Por quê? Porque eles vêm com maturidade, porque eles vêm com menos ansiedade, que a uhum. gente sabe que a ansiedade é um fator muito forte na geração que está no mercado de Sim. trabalho. Não é nem a ansiedade, é o imediatismo, Uhum. né? Que é tudo para ontem. E o gestor, ele está buscando esse profissional para colocar ali e para fazer ter, né, um equilíbrio entre esse jogo que está acontecendo ali dentro. Então, Ou sim. seja, o mercado de trabalho está mudando, está se reajustando e mais do que nunca, empresários e empreendedores, inteligência emocional e equilíbrio de emoções é fundamental, né? É fundamental. Então, Dali, eu queria que tu falasse um pouquinho agora sobre como que funciona a tua mentoria, como que funcionam os teus treinamentos, né? Até para que a pessoa que está assistindo a gente possa entender um pouco melhor como que ela pode ter o benefício do teu trabalho dentro do espaço deles. Tá? Então, a mentoria, né, ela é um produto bem específico dentro das minhas atividades profissionais hoje, e é com foco em você conseguir trabalhar sim a sua personalidade, a sua emoção, ter performance e atingir resultados. Então, a gente trabalha dentro da mentoria três pilares muito fortes, que é a emoção, que você precisa conhecer, entender qual é a emoção que domina o teu comportamento, performar esse movimento com tranquilidade e com segurança. E aí começar a olhar para o jogo todo de resultados, né? Então a mentoria tem esse intuito, ela é baseada na inteligência emocional, ela é baseada em nós conseguirmos compreender a tua essência, os teus valores para poder dar conta da tua estrutura, do que vem por trás do teu negócio. Então, com muitos movimentos específicos. Eu tenho hoje vários mentorados com diferentes áreas de formação. E cada um deles é um foco, né? Aquilo que nós estávamos falando no início da nossa conversa, cada um deles vem com um foco diferente e com um produto específico no final também, diferente, com Uhum. olhares, né, diferentes aí. Então, esse é um produto, que eu atuo hoje, né? Outro programa que eu tenho, então, se chama Chave, que é lidar exclusivamente com as emoções. Então, é um processo coletivo, com data de início e fim, bem particular, porque a gente está lidando especificamente com 5, 6 pessoas e falando sobre as emoções dentro do contexto do dia a dia de todos os profissionais que estão ali. Então, é um movimento coletivo, a chave, um programa baseado no Enneagrama e com foco total em processo somente emocional, né? Tu entender as tuas emoções, como tu neutraliza eles, quais são os valores que tu vai botar ali para fazer um movimento de equilíbrio, e assim conseguir, né, ter uma tranquilidade maior e Explica para tudo as mais. pessoas um pouquinho o que que é o eneagrama bem brevemente, Dali, só para as pessoas entenderem, porque eu já fui no encontro da chave, né? Já participei. Então é bem legal, é bem interessante, é super autoconhecimento, né? E tem tudo a ver com a psicologia. Então explica só um pouquinho o que que é o eneagrama para quem tá curioso. Então vamos lá. A chave, então, ela é baseada no Enneagrama, mas é um método exclusivo e todo com o contexto da psicologia, tá? Como a gente brincou antes que os arquétipos são de Jung, né? Não tem como tu falar de personalidade se tu não tiver todo um envolvimento baseado hoje dentro da própria graduação. E dentro da chave, a gente trabalha, então, os perfis de Enneagrama, e dentro dos perfis de Enneagrama, a gente faz o processo de condução para neutralização. Então, são tipos de perfis, são tipos emocionais, são máscaras que nós utilizamos no nosso dia a dia, na nossa vivência. A Cananda acabou convivendo conosco lá e olhando até para o próprio movimento dela. E a partir disso que tu compreende as tuas emoções, os teus movimentos de ação positivo e negativo, tu consegue criar um antídoto ali, né? Onde tu entende aonde está o teu jogo para ganhar performance nas tuas emoções. Hum. Essa é a nossa virada de chave. Tu entender qual é o teu antídoto para te jogar ali e você conseguir fazer a sua virada de chave. Então, o programa ele é muito específico nesse jogo. O Enneagrama, ele trabalha personalidades, eles são tipos emocionais, né? Todos eles baseados em Freud.
e na chave a gente traduz um pouquinho desse contexto no dia a dia aí. É bem legal para quem quer, assim, buscar um autoconhecimento bem profundo e entender bastante sobre a sua personalidade, sobre a sua forma de ser, de pensar. É muito legal, assim, eu participei, achei muito eu adoro, né, tudo que tem a ver com autoconhecimento, eu adoro. Então principalmente eu vejo muito a chave para esses líderes, às vezes, que estão precisando, né, é um líder específico que está querendo se desenvolver, ou é um empresário, uma empresária que precisa gerir melhor a sua equipe, daqui a pouco uma equipe pequena, mas precisa se entender para entender o seu a sua comunicação com as pessoas, né, É, desenvolver isso. exato. E assim, o grupo, como a gente acaba tendo um grupo, de até 7 pessoas, tu vai tendo uma afinidade. É muito importante que a gente olhe para esse jogo de posição, para quem vai estar entrando Uhum, dentro do programa. Então, eu tenho um olhar muito cuidadoso com isso, porque as pessoas se abrem, tu vai estar falando sobre si, tu vai estar falando sobre o teu contexto de vida profissional no dia a dia. Eu vou dar um exemplo, vocês vão, né, os participantes começam a dizer, nossa, eu vivo isso, é assim mesmo, e já puxa um fato de um colaborador, ou já puxa um fato de um filho. Então, é uma vivência muito profunda realmente, de autoconhecimento, e bem crítica, porque tu vai acabar tendo olhares para ti num jogo diferente. Então, uhum. você tem que estar aberto, né? É, No primeiro momento você tem que estar aberto. sim. São outras pessoas que vão estar ali. Às vezes você não conhece quem são as pessoas, às vezes você conhece, mas é um jogo aonde tu vai encontrando pequenas momentos para te fazer uma virada de chave no teu dia a dia, no teu contexto de ação e na tua busca de resultados, né? Uhum. E muda Eu, tudo. eu já tive participantes que fizeram uma busca por nova posição profissional dentro da empresa. Já teve participantes que entenderam que literalmente tinham que ir para perto do seu grupo familiar e assim por diante. Então, tem muitas ações que acontecem legais, né? Uhum, Mas é ali, no teu, no teu momento uhum, ali. E ele é presencial, tá? uhum. Não é uma vivência online, é uma vivência presencial. O online, logo a gente vai ter, né, Programa. um jogo aí, um programa específico para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, conhecer um pouquinho mais do entendimento do programa-chave, da Uhum, mentoria, né? Mas a chave, ela é presencial. uhum, E a gente pode, sim, com toda certeza, estar fazendo grupos em companies, né? Mantendo o foco que são, é uma metodologia para grupos de até 7 uhum. profissionais. Então, esse é o nosso foco. E os teus treinamentos, fala um pouquinho também sobre treinamento de equipe, né, o que que tu costuma porque a Dalila ela tá sempre dentro de alguma empresa dando algum treinamento. Conta um pouquinho o que que é, como que tu costuma agir. Bom, com relação aos treinamentos, né, hoje o foco muito grande é, então, em trabalhar a inteligência emocional para grupo de liderança. Por quê? Porque nós temos Uhum, uma diversidade geracional dentro de todas as empresas no grupo de liderança. Hoje, eu tenho uma empresa que eu atendo que tem profissionais de 19 anos até 54 anos líderes. Então, uhum, aonde está todo esse jogo, né? Mas o foco principal é muito forte as emoções, é a gente fazer uma equalização, então, de informações. Então, esse é o jogo, né, dentro das empresas. Quando se fala de treinamento de liderança, é olhar, sim, para as emoções e aí seguindo muito forte esse contexto de fala, para a gente conseguir adequar o público e que vai ser prioridade naquele pra contexto? gente finalizar então, eu queria que tu desse, um conselho para esses empresários, tá, que estão ainda à frente de suas empresas, né, que tomam decisões importantes nas suas empresas, seja um empresário pequeno, um empresário grande, mas que estão ali. O que que tu aconselharia eles hoje, pensando não só no agora, mas no futuro também, para que eles tenham essa performance que todo empresário busca? Sempre a gente vai olhar, né, quem são as pessoas, referências, as pessoas que a gente olha como referenciais, como pessoas chaves para a gente seguir no nosso trabalho, na nossa busca, e o líder da mesma maneira. Ele sempre tem olhares, de liderança maiores que ele considera e assim por diante. Então, como dica que eu considero muito essencial, e não só para o líder, mas para todos os profissionais,
É primeiro você ter momentos seus, tá? Não esqueça de si. E não tô aqui falando, tá, só de autoconhecimento, mas não esqueça de si, da sua alimentação, do seu exercício físico, do seu momento espiritual, da sua leitura, de deitar no seu sofá e assistir seu futebol, sua Série. série, enfim. Mas não esqueça de si, em primeiro lugar, tá? Porque é a sua essência que te alimenta. E para isso ela precisa estar forte. E para ela estar forte, você precisa cuidar de si, né? Com pequenas coisas, fazendo a sobrancelha, unha, assim por diante. Então, pequenas ações, não esqueça de si. E segundo ponto, muito forte, aquilo que eu falei antes, a gente tem uma diversidade de papéis no nosso dia a dia. E quando a gente coloca escreve, né, que nós somos ali empreendedora, mãe, esposa, eu faço muita coisa dentro da minha casa e adoro. Esse para mim é um dos meus momentos, né, meus comigo mesmo. Então, cuidar da minha casa e assim por diante, tu começa a ver que tu tem tempos limitados para cada um desses papéis. Então, primeiro, olhar para si. Segundo, olha profundamente para todos esses papéis que você vive no seu dia e qual você está deixando de lado e dá uma prioridadezinha para ele que é importante em algum momento. Vai ser muito mais importante. Então, dá uma prioridade. E um terceiro ponto, o núcleo familiar, tá? Olhem para o núcleo familiar. Prestem atenção, saiam viajar com sua família, saiam viajar com seu esposo, né, sua esposa, seus filhos, assim por diante. E não estou dizendo viagens longas, não, façam viagens curtas, de sexta a domingo de manhã. Mas tire momentos para o grupo familiar. Hum. Olha só, imagino que vocês não estavam esperando por esses conselhos, né, porque é muito mais sobre o seu comportamento diário, né, mas que são extremamente importantes. Dali, quero muito te agradecer. Obrigada não só pelos conselhos finais que eu acredito serem muito fundamentais para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa. Obrigada pelo teu tempo, por ter vindo até aqui, por ter conversado aqui comigo, foi muito especial. Adoro sempre conversar contigo, né? Duas sábias juntas, a gente adora, né? Papear sobre coisas, ainda mais quando a gente fala sobre psicologia, a gente adora. Muito obrigada, Dali, foi um prazer te ter aqui. Num próximo momento, com certeza, estaremos em contato de novo. Eu que agradeço, Cananda, a disponibilidade, a oportunidade, o momento de nós estarmos aqui conversando, fazendo uma troca, né, tão legal, tão, com tanta afinidade aí. Parece que já faz milhões de anos que a gente se conhece, né. Sim, parece, realmente. Mas então, pessoal, estamos finalizando o Pode Posicionar aqui de hoje. Quero agradecer a presença de vocês também aqui que assistiram até agora. E lembre-se, nosso objetivo aqui é falar sobre os bastidores de uma marca que, com coerência e com estratégia, está pronta para se posicionar. Um beijo e até o próximo.